Gente, me chamo Jailson Azevedo de Mello, tá? Sou professor de Geografia e hoje eu vou trazer um assunto muito interessante para todos vocês, alunos do sexto ano. E o assunto de hoje é sobre o relevo e os agentes modeladores da superfície terrestre. Antes de adentrar nesse assunto, eu gostaria de reprisar que existem dois tipos ou duas unidades geológicas, tá? Que compõem a Terra. Temos os terrenos cristalinos, que são os mais antigos da formação da Terra, tá? E esses terrenos, né, eles podem ser arqueozóicos, que compõem justamente a Serra do Mar, aí entra no tipo de rocha chamado granito, e os terrenos proterozoicos, que correspondem justamente às jazidas de minerais, como ferro e manganês. Outro tipo de terreno são os chamados terrenos sedimentares. Sedimentares vem de sedimento, né? E são os terrenos geologicamente mais recentes, compostos por sedimentos como areia e argila minerais. Logo, são menos resistentes. Temos aqui os terrenos paleozoicos, que são justamente aqueles que promovem a formação das jazidas, né, carboníferas, e as áreas mesozoicas, que vai promover, devido à decomposição de restos de animais e vegetais, promover a formação de depósitos petrolíferos no litoral. E, por conseguinte, os terrenos cenozoicos, que vai compor justamente as regiões de planície. Tá certo? E aqui trago um planisfério mostrando a estrutura geológica. Tá? Os terrenos sedimentares são essas áreas de cor, né, amarela, tá? E as regiões de bacias sedimentares são as verdes. Já os dobramentos modernos, que correspondem às grandes cadeias de montanha, tá? Compõem esse roxinho aqui, tá certo? E as coberturas vulcânicas, onde há justamente instabilidade vulcânica, é o encontro de placas tectônicas. Olha só, o relevo ele corresponde às formas do modelado terrestre, né? E existem três unidades principais. Temos os maciços antigos, tá? Do terreno cristalino que nós falamos anteriormente. Temos as bacias sedimentares, que já falamos de terreno sedimentar, e os dobramentos modernos. Eu creio que você se lembre que na última aula nós falamos sobre tipos de placas tectônicas. A placa divergente, convergente e transformante. Aqui é uma placa convergente, ou seja, as placas que vão se convergir, promovendo o dobramento da placa mais velha, né? Ela vai descer, enquanto essa vai ser soerguida, formando as grandes cadeias de montanha, como temos, vou mostrar aqui para vocês, as montanhas rochosas, a Cordilheira dos Andes, temos aqui os Alpes Suíços, entre outras formações. Tá? Esses maciços antigos correspondem às formações mais antigas do mundo e são muito resistentes. As sedimentares, como eu já falei, elas representam a decomposição da rocha erodida, promovendo justamente a deposição desse sedimento, que pode ser, por exemplo, a areia, que são as menores partículas de grão de rocha. E os dobramentos modernos, que são as grandes cadeias de montanha, que têm uma elevada altitude. Aqui temos os principais tipos de relevo. Nós já vimos que o relevo corresponde às formas que a superfície terrestre tem. Então, como a Terra não é plana, ela tem um formato geóide, tá certo? Ela possui muitas ondulações. As principais formas de relevo são planaltos, planícies, depressões, montanhas, chapadas e escarpas. E hoje eu trouxe para vocês essa imagem, que vai mostrar justamente o que é uma planície. Aqui ele ressalta as planícies litorâneas ou costeiras, mas existem também as chamadas planícies fluvio-marinhas ou fluviais, tá certo? Que é justamente a margem dos rios, tá? Os planaltos são áreas elevadas, pouco onduladas. Já as escarpas, elas se encontram justamente no sopé. Temos o Planalto da Borborema, por exemplo, em nosso estado, aqui na Paraíba. Então, se aqui é o Planalto da Borborema,
Essa parte aqui dá-se o nome de escarpa, que é a subida, tá certo? Deste planalto. Já as chapadas são formações rochosas de aproximadamente 600 metros, tá certo? E que possuem uma porção plana na superfície. Ela é como se fosse uma chapinha. Temos muito dessas chapadas na região central do Brasil, né? Que é composta também de um território cristalino, tá certo? Temos as montanhas, tá certo? O conjunto de montanhas vai formar justamente a cordilheira e as depressões. Vale ressaltar que essas depressões, elas podem ser relativas, como é o caso dessa aqui, relativa à área circunvizinha, tá? E a absoluta, que ela está abaixo do nível do mar. Tá ok? Deixa eu só. Temos aqui, trouxe para vocês o perfil topográfico, ou seja, a ondulação do relevo brasileiro por regiões. Temos a região, no caso, norte, onde podemos ver, né, as planaltos residuais, podemos ver as depressões, essa é uma depressão relativa, tá certo? As planícies do rio Amazonas, já está vendo aqui a planície fluvial, não é isso? Planície próxima às várzeas do rio, tá? E os planaltos residuais norte-amazônicos. Já nessa região aqui é a região nordeste. E essa região nordeste ela é muito interessante, porque como trabalhei no LOGEPA, que é o Laboratório e Oficina de Geografia da Paraíba, aqui na Universidade Federal, nós trabalhamos muito sobre isso. Nós temos aqui o oceano, não é isso? Adentrando para o interior, de leste a oeste. Nós temos os tabuleiros, tá? Litorâneos. Temos o Planalto da Borborema. Essa parte aqui da subida já é a escarpa, tá certo? Depois do Planalto temos a Depressão Sertaneja, que é uma depressão relativa em relação a essas áreas. Temos a escarpa, ou Serra de Ibiapaba. Temos o Planalto e as Chapadas da Bacia do Rio Parnaíba, tá certo? E o Rio Parnaíba. Isso na região nordeste, tá certo? De leste a oeste, do litoral ao interior. E aqui temos o perfil topográfico da região centro-oeste e sudeste, tá certo? Temos o Planalto e Serra do Atlântico Leste, onde está a Serra da Mantiqueira, entre outras serras. Temos a depressão periférica da borda leste da Bacia do Rio Paraná, tá certo? Os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná e as planícies do Pantanal Mato Grossense, que são áreas alagadiças. Ó, já falamos sobre o relevo. Agora nós vamos adentrar nos principais agentes modeladores, que vai transformar as rochas, né? O relevo em si. No que diz respeito a esses agentes, nós podemos dividi-los em dois grupos principais, que são os agentes morfoestruturais, olha só, forma, estrutura interna, algo rígido, também chamado de endógenos ou internos. Tá? E quais são esses agentes? O vulcanismo, tá? E o tectonismo, que é justamente o atrito de placas que promove terremotos na superfície, né, dos continentes, e quando ocorre no fundo dos oceanos, pode provocar, devido à intensidade, os tsunamis ou maremotos. Já os agentes morfoesculturais, olha só, forma, escultural, a aparência, né? Então nós vamos ver o quê? Também chamados de exógenos ou externos. São divididos em dois principais, a erosão e o intemperismo. Dentro do intemperismo, achei por bem classificar o intemperismo físico e o químico. O químico vai promover a mudança na composição química da rocha, e o físico vai promover as fraturas, as fissuras na rocha, promovendo a sua desagregação. E aqui temos uma imagem muito linda, que é de um vulcão entrando em erupção. Lembremos que aqui existe um duto e a câmara magmática, onde essa lava, que é o magma, que corresponde à rocha fundida, né, em estado de fusão, e ferro e outros minerais, que são expelidos
por essa chaminé, né, do vulcão, tá certo? E temos também aqui a explicação no que diz respeito à questão das placas tectônicas. As placas divergentes, convergentes e transformantes, tá certo? Divergente promove a expansão, né, do solo oceânico, vamos assim dizer. As convergentes vão promover os abalos sísmicos, tá certo? Né? Inclusive também as grandes cadeias de montanha e as transformantes, tá certo? Que elas vão promover atritos entre uma placa e outra, promovendo também terremotos. Áreas de subducção, tá certo? Limites de placas e a questão da ascensão de magma, que pode ocorrer formando ilhas de caráter vulcânico, como é o caso da Islândia, lá na Europa, tá? Como também o surgimento de vulcões, como nós já vimos anteriormente. E aqui, olha, tem justamente uma imagem que vai falar sobre o processo de formação do tsunami. Quando acontece um abalo sísmico ou terremoto no fundo do oceano, as placas, dependendo da intensidade, ela pode se solavancar, ou seja, ela pode ser soerguida, promovendo, com esse movimento abrupto, uma onda. Não sei se vocês já pegaram as bolas de fone de antigamente, que nós lançávamos geralmente numa bacia com água. Se você lançar ou uma bola de fone ou qualquer corpo que tem um peso, uma densidade boa, se você lançar na água, você vai ver que em torno dela vai começar a criar ondas que se espalham. Assim acontece no que diz respeito ao terremoto. No caso, no leito dos oceanos, podendo provocar inúmeras ou ondas gigantes, promovendo muita destruição. Porque geralmente quando essas ondas elas começam a surgir no fundo do oceano, lá no oceano mesmo, ela vem percorrendo, tá certo? Até a plataforma continental, que é essa área aqui. E essa água aqui, normalmente, pela maré, ela já é levada para formar ondas. Imagine com uma energia, uma intensidade maior. Por exemplo, o Brasil, algumas pessoas têm perguntado se no Brasil existe o risco de ter uma tsunami. No Brasil em si, não, porque até então estamos no meio da placa sul-americana. Mas existe um vulcão nas Ilhas Canárias, próximo ao continente africano, que se ele entrar em erupção, como ele está muito velho, e isso geologicamente, estou falando de milhões e milhões de anos, parte dele, que é rocha pura, né, de origem magmática, pode deslizar, caindo no fundo do oceano, provocando realmente o tsunami. Quando isso vai acontecer? Nós não temos uma previsão. São situações que são hipóteses que são simuladas via computador, via aplicativos, mas que podem promover ondas de aproximadamente 30 e 50 metros. O que acabaria com boa parte da Europa, principalmente a Península Ibérica, Portugal e Espanha, e boa parte da costa leste dos Estados Unidos. Isso no que diz respeito à Flórida, tá certo? Pronto. E aqui temos algumas imagens de tsunamis, né? Olha só, trouxe esse organograma de uma forma bem didática. Os agentes morfoesculturais, ou os agentes externos. Falamos do interno, vamos para o externo. Corresponde à erosão. Temos aqui a erosão pluvial, plúvio, chuva, tá? Causada pelas águas da chuva, tá certo? Que vem provocando desgaste do solo, principalmente solos sem vegetação, que nós dizemos que o solo está nu. Quando se tira a vegetação ciliar ou nativa, deixamos o solo nu e devido à ação geológica no caso das chuvas, pode começar a provocar o escavamento, né? Vão começar a escavar aquele solo, provocando uma formação de relevo chamado vossoroca. Temos a erosão fluvial, que é dos rios, a marinha, que ocorre justamente na costa brasileira, tá certo? Dando origem às falésias, tanto vivas quanto mortas. A erosão eólica, que é justamente causada pela ação do vento, tá?
e provoca o intemperismo das rochas e a erosão glacial. E aqui nós trazemos essa imagem. Vossoroca, devido à erosão pluvial, tá certo? Solo nu, podemos ver que não tem vegetação. Erosão fluvial, flúvio vem de rio, tá vendo que ele escavou, então dá-se a entender que o rio e toda essa área tinham uma mesma altura. Só que devido a milhões de anos, ele começou a ser erodida, desgastada. As falésias, quando são vivas, são aquelas que recebem a influência da erosão marinha, e quando são mortas é porque elas já foram tão erodidas que não tem mais o contato proximal com o mar. E aqui a erosão eólica. E por fim, nós temos que ver o seguinte, que o processo erosivo, ou até mesmo o intempérico, o intemperismo, eles são naturais. Só que, devido à ação do homem, tem promovido o quê? Uma acentuação desse processo de desgaste, né, de transformação do relevo. O homem ele transforma o relevo para a construção de diferentes elementos, como pontes, prédios, represas e outros. Quando destrói os morros, desempenha atividades como agropecuário, extrativismo, a indústria, entre outras atividades. E geralmente orientados por motivos econômicos e não se atendo aos sérios problemas ambientais que possam ocorrer. Exemplo, fazer uma represa. Eu estou represando a água, logo as margens, também chamada de várzea, desse rio vão ser inundadas. E logo vai se perder a fauna e a flora daquele lugar. Fora a questão humana, social, que as pessoas que vivem próximas aos rios, que é a população ribeirinha, vão ter que se deslocar daquele lugar. Tá certo? E é isso a nossa aula. Deus abençoe e até mais.